Mateus capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Essa passagem nos mostra que Jesus não veio ao mundo apenas para morrer na cruz por nossos pecados. Mateus deixa bem claro que após ter dado instruções aos seus discípulos, o mestre partiu para as cidades a ensinar e pregar. A missão de Cristo era completa, fazia parte dela morrer de uma forma substitutiva e alcançar, pelo anúncio do Evangelho, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Em Lucas 4:43, o mestre falou: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades. Existem muitos bairros na tua cidade a serem evangelizados. Amém, queridos? Primeira coisa que eu noto de imediato aqui, meus amados, é a questão de que Jesus veio não apenas para morrer. Isso aqui ficou claro. E isso já nos traz uma informação preciosíssima. Se Jesus fez isso, nós temos essa incumbência e nós não fomos chamados apenas para estar na igreja. Jesus veio para morrer. Na verdade, eu vou pegar aqui o versículo bíblico que complementa algumas das coisas que o Senhor Jesus veio para fazer. Está em Lucas capítulo 4 e versículo 16 em diante. Diz o seguinte: chegou a Nazaré, falando a respeito de Jesus, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A pregação do Evangelho e essa libertação, essa cura, essa providência. O Senhor, queridos, ele veio para nos dar vida em abundância, a vida eterna e uma vida também aqui. Claro, tudo isso envolve a plena vontade dele. E nós não podemos esquecer que mesmo Jesus tendo dado vida para todas as pessoas à sua volta, alguns de seus apóstolos morreram cedo, jovens, né? O profeta João, que veio como precursor de Jesus, não passou dos 32 anos. Acredito eu que 31 e pouquinho, porque ele morreu enquanto Jesus ainda estava cumprindo seu ministério. João era mais velho que Jesus 6 meses. Nós podemos saber isso porque a palavra do Senhor diz que quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, Isabel já estava grávida de João há 6 meses, né? E quando ela saudou a Maria, a criança, João mexeu no ventre de Isabel, né? Isso é muito interessante. Queridos, muitos dos apóstolos foram cedo, mas quando nós vemos a palavra do Senhor nos prometendo vida e paz, nós sabemos que isso está tudo dentro do plano do Senhor. E se alguns de nós forem mais cedos do que o outro, nós não temos que olhar isso como uma derrota. Totalmente pelo contrário. Se nós estamos cumprindo o nosso propósito dado por Deus, se nós temos a plena certeza do nosso propósito dado por Deus nessa terra, irmãos, nós cumprindo esse propósito já está suficiente para a nossa vida. Se fosse assim, Jesus foi um derrotado, e nós sabemos que não é. Jesus viveu 33 anos, morreu, ele poderia ter ensinado até os 70, imagina só. Pelo menos a idade em que morreu tanto Davi quanto Salomão, 70 anos de idade. Na verdade, não somente eles, mas também o filho de Salomão, Roboão, foram 70 anos de idade. Nós percebemos que não está linkado o nosso sucesso espiritual com os anos de vida que nós vivemos. Tem pessoas que vivem muitos anos de vida e passou essa vida toda em pecado, né? Ou tem pessoas boas que também vivem muitos anos de vida. Não há uma regra sobre isso. O que importa é eu e você nos gastarmos para que haja crescimento no reino de Deus. Mas será que nós estamos vivendo nesse formato? Será que a gente se importa de nos gastar, mesmo que a nossa saúde entre no meio disso, para que o Senhor seja glorificado? Não há por que nós não darmos atenção à nossa saúde, cuidar dela e dizer que nós estamos acabando com a nossa saúde por amor a Deus. Mas há situações, queridos, que nós fazemos tão pouco das coisas do Senhor, fazemos corpo mole
que é um jeito de nós nos referirmos a algumas situações que nós não estamos assim com tanta vontade de fazer, mas que poderíamos. E dentre as coisas que a gente gosta e tem prazer e a nossa carne se alegra, nós damos tudo o que temos, né? Damos o que temos e damos o que não temos. Então, quando nós entendemos, meus irmãos, que o nosso propósito diante do Senhor, ele tem que ser cumprido acima de qualquer coisa, nós começamos a dar atenção devida à palavra de Deus. E nenhum de nós, queridos, preste atenção, eu já falei isso, tenho falado diversas vezes, nenhum de nós vai ter, sentir e viver o que Deus tem preparado para nós aqui na terra, se nós não gastarmos todo o nosso tempo precioso entendendo, buscando entender a vontade dele. E quando eu digo isso, eu digo através da leitura bíblica, da leitura teológica, que também vai ajudar, mas com cuidados, né? De ouvir mensagens e principalmente falar com Deus o tempo todo. O apóstolo Paulo ensina em uma das suas cartas que nós devemos orar sem cessar. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando disse isso, não estava tentando nos fazer entender que era para a gente sair para lá e para cá falando com Deus, andando pela rua o tempo todo falando com Deus, mas isso não é problema se a gente quiser fazer. Às vezes a gente faz isso, né? Mesmo que seja em pensamento ou sussurrando, mas o orar sem cessar é num sentido que nós estamos cobrindo toda a nossa vida em oração. Algumas pessoas não gostam da frase cobertura de oração, da expressão cobertura de oração, porque traz uma análise de que tem pastores que estão dando cobertura para ovelhas e se elas saírem da igreja elas pedem a cobertura. Não, nós damos cobertura de oração quando estamos dizendo que estamos orando pelas pessoas. Se os irmãos me pedem oração e eu falo assim, eu vou orar por um pedaço, por um curto espaço de tempo, eu vou estar orando, isso significa que eu estou cobrindo de oração, né? É uma expressão, eu poderia mudá-la e dizer não cobertura de oração, eu estou intercedendo constantemente por vocês. Cobertura significa que eu estou lançando as minhas orações junto com mais pessoas sobre a sua vida, orando por você, intercedendo. A Bíblia diz que isso é muito importante. A minha casa, a minha família, minha esposa, os meus 2 filhos, eu estou sempre cobrindo de oração. A igreja onde eu pastoreio, eu estou tentando cobrir sempre todos com oração, principalmente aqueles que estão enfermos, né? Ou aqueles que estão passando por uma prova difícil. A gente faz essa cobertura de oração de forma direcionada, porque a gente não consegue dar atenção a todos e orar para todo mundo e todos os pedidos que já veio até nós, até que sejam recebidos. Nós somos limitados, então nós nos focamos em alguns pontos essenciais. Por isso que quando alguém me pede oração, queridos, eu já digo para os irmãos que é assim que funciona comigo. Se alguém me pede oração agora, o pastor mandou uma mensagem pedindo oração, eu oro por 1, 2, 3 dias e eu não consigo continuar porque todo dia vai chegando novos pedidos. Não vai chegar ao ponto de eu levantar de manhã, dobrar o meu joelho e sair à noite. A gente não consegue dar conta, né? Por isso também é muito importante quando a gente tem um grupo de oração que você lança ali o seu pedido e passou um tempo, você ainda não recebeu, você lança de novo o seu pedido para estar sempre reformulando aí e a gente está orando. São muitos pedidos. Eu gosto muito dessa oração direcionada, onde eu aponto a sua vida, o seu problema, a dificuldade e clamo ao Senhor em cima disso. Eu vejo o apóstolo Paulo fazendo isso para as igrejas onde ele pastoreava. Ele dizia que dobrava o joelho diante de Deus com súplicas, orações e lágrimas para que o povo entendesse aquilo que ele pregou e para que permanecesse firme na palavra, a santa palavra que foi pregada por ele. Agora eu estou parafraseando as palavras do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender exatamente isso, que a nossa vida com Deus é uma vida totalmente transformada, totalmente regenerada. Aquilo que eu e você éramos no passado tem que morrer, literalmente. Você não pode deixar que coisas do velho homem estejam vivas, guardadas em prateleiras dentro do seu coração, dentro da sua mente. Tem que morrer o velho homem, tem que morrer a velha criatura, tem que morrer quem você era. Se não morreu, não pode haver uma regeneração. Se não houver regeneração plena e completa, o pecado original ainda continua na nossa vida. Nós ainda estamos debaixo do jugo do pecado de Adão. Cristo ainda não nos salvou porque nós não respondemos àquilo que Ele nos trouxe. Claro, é o Espírito Santo que nos toca, é Ele que nos convence, mas eu acredito que eu e você podemos resistir na insistência. O Senhor nos toca, a gente resiste, o Senhor nos toca, a gente resiste. Vai chegar um tempo que nós vamos extinguir o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que é para nós buscarmos o Senhor, orar sem cessar e não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Os nossos pecados conscientes, as nossas escolhas por coisas ruins, elas afastam o Espírito Santo da nossa vida.
E eu sei plenamente, queridos, que se nós formos tratados na nossa vida espiritual, se nós formos bem ensinados, principalmente desde a infância, a nossa vida é completamente transformada. As decisões que nós tomamos, elas vão direcionar a condução da nossa vida por todo o tempo que nós estamos aqui na Terra e pela eternidade. Cada vez que eu analiso o que um pecado, ou que uma decisão que um pai faz sobre um filho, ou uma mãe faz sobre um filho, eu vejo ainda mais importante a necessidade das crianças serem criadas dentro da igreja, debaixo do ensino bíblico, debaixo de uma diretriz espiritual, para que elas andem nos caminhos do Senhor. Eu vejo tantos pais não se esforçando para levar os filhos para a igreja. Pensam que vão conseguir, apenas com educação em casa, ajudá-los na vida espiritual. Não vou dizer que isso é impossível, irmãos. Mas quando você faz isso e ainda você leva para a igreja para que eles aprendam a disciplina eclesiástica, para que eles entendam como funciona, para que eles vivam, para que sejam até corrigidos, isso tudo faz plena diferença na nossa vida. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer ela jamais se desviará dele. Eu estava lendo num livro ontem e o escritor dizia, olha, muitos pais usam esse versículo e acaba dizendo que meu filho desviou, depois que cresceu ele vai voltar. Mas a palavra do Senhor diz, jamais se desviará dele. Pode acontecer de desviar, sim, mas a orientação e a promessa é que jamais se desviaria dele. Jamais se desviaria da consciência desse caminho. Então, por mais que o filho esteja um pouco afastado, essa pessoa tem consciência. Ela não está plenamente desviada, porque a sua mente não a deixa em paz. Ela nem consegue pecar em paz sem ficar pensando nisso. Quando é confrontada, isso sempre mexe na estrutura. Porque é assim o Espírito Santo, quando nos pega e nos transforma de verdade, queridos. Nós somos nova criatura. Então leve os seus filhos para a igreja. Leve os seus filhos para a presença do Senhor, né? Mas vamos voltar aqui para o ensino, que esse não seria o ponto principal. O ponto principal é a frase final do texto de hoje, que diz, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades. Então Jesus veio para pregar o evangelho. E nós não fomos chamados, assim como Jesus, não fomos chamados apenas para ir na igreja, mas para fazer toda a obra do Senhor na nossa vida. Que a sua casa, o seu lar, a sua família, seja um quartel-general, para que a partir daí soldados de Cristo possam pregar o evangelho de todas as formas possíveis, inclusive através do testemunho, principalmente, porque o testemunho, queridos, ele arrasta. E qualquer um de nós que quiser ter poder para pregar o evangelho, não vai conseguir se não for através de uma vida plena de oração. Uma vida de verdade de oração. E uma vida que ora e ao mesmo tempo não permite que esse óleo que vai descendo sobre nós venha vazar das nossas vidas através de outro pecado. Muitas das vezes nós somos pessoas de oração, de leitura bíblica, mas nós também usamos a nossa língua para o mal. Nós falamos mal do nosso próximo, nós fofocamos, ou damos oportunidade para mentira. Irmãos, aí não adianta, você vai estar orando, mas vai estar trabalhando inutilmente. Porque você ora de manhã e de tarde você está falando mal do irmão, você ora de manhã e à noite você está mentindo sobre alguém. Ou dá comichão na língua para poder fazer alguma coisa, né? Ou você ora e vai na igreja, mas está em adultério. E o adultério não é só o ato feito, mas o ato constantemente desejado. A palavra do Senhor diz, Jesus deu uma pegada e uma endurecida ainda mais o mandamento lá de Êxodo 20, que diz, não adulterarás. Agora ele diz, só se você olhar com intenção impura para alguém, já cometeu adultério. Então não adianta uma vida de oração, uma vida de leitura e o coração o tempo todo azedo por causa do pecado. Os irmãos estão entendendo? Eu jamais vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, se você de alguma forma se sente em um desses pecados, no adultério, largue, pare com isso. Se você não resolveu a sua vida conjugal, resolva. Se você ainda não é casado, se case. Ou se não for dar certo, separe. Não o casamento, mas o namoro que está vivendo no adultério. Mas toma uma decisão na qual o Senhor é honrado. Toma uma decisão na qual o Senhor é glorificado. Agora, aquilo que te faz se afastar do Senhor, irmãos, presta atenção. Não é porque a nossa vida está dando certo algumas coisas que Deus está carimbando ali como se estivesse bem. Às vezes o Senhor vai cobrar de você só no último dia. Então pare de mentir, pare de fofocar, pare de falar mal dos irmãos. No livro de Provérbios fala que 6 coisas Deus abomina e as 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Ele fala sobre pés
que se apressam para o mal, ele fala sobre a língua mentirosa, mas a última, a sétima que ele abomina é o irmão que leva contenda entre irmãos. Então é impossível agradar a Deus com 3 dias seguidos de oração, mas também com pequenas fofocas durante o dia. Sabe? Precisamos cuidar. Queremos agradar o coração de Deus, queremos ser usados pelo Senhor. Então vamos cuidar da nossa língua. O Tiago diz que a nossa língua é um mal incontido. Quem pode dominar? O homem que consegue dominar a própria língua é um varão perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer tratar o nosso coração, quer nos ensinar a andar em santidade, mas nós precisamos olhar para os pequenos detalhes da Bíblia e não ficar caindo em pedrinha que para nós parece pequeno o tempo todo, mas são pedras pequenas que está derrubando como se fossem pedras grandes. Entendeu? A gente se desvia das pedras grandes, ou seja, eu não mato, pastor, né? Eu não uso arma e saio por aí, se alguém mexeu comigo eu vou atirar, não. Eu não traio meu cônjuge. Mas daí nós ficamos tropeçando em pedrinhas pequenas e caímos no mesmo lugar onde as pedras grandes nos derrubariam, né? Nós pulamos as pedras grandes, mas pisamos nas pequenas. Isso não adianta. Deus quer a nossa vida santificada. Pastor, ninguém é perfeito. É verdade, mas Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O desejo e a busca por perfeição tem que ser por causa de mim. Esse desejo tem que vir de mim e eu preciso executá-lo com todo o meu coração, com todas as minhas forças, para que o nome dele seja exaltado. Se eu deixo a minha vida livre para ela ir surfando junto com a maré, querido, aonde que eu vou parar? Aonde que eu vou chegar? O Senhor me chama para santidade. Busque a santidade. Busque a santidade. Eu creio que Deus vai te usar de forma poderosa para abençoar vidas cada vez mais. E se nós tivermos que nos desgastar para a glória do Senhor, que seja, contanto que o nome dele seja glorificado. Já parou para prestar atenção o quanto Deus quer que a nossa vida seja diferente do que era? Será que nós mudamos tanto assim desde a época da nossa conversão? Porque tem que haver uma mudança. Como eu já trouxe uma ilustração há algum tempo atrás, né? É como você tomar uma batida de caminhão bem pesado e você no máximo cair no chão, levantar, sacudir a roupa e pensar: poxa vida, o caminhão me machucou. É impossível você tomar uma trombada de caminhão e permanecer de pé, ele vai te destroçar. O que é um caminhão perto de Jesus, querido? Se você teve um encontro com Jesus e o seu antigo homem continua de pé, é porque esse encontro não foi de verdade. Foi só pensado, ele foi só um convencimento. Porque quando Jesus chega, ele acaba com a nossa raça, ele acaba com a nossa carnalidade, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E Deus abençoe a sua vida, que aquilo que eu não consegui ministrar, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração, no meu coração, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, em nome de Jesus.